Olá, Boa boa noite. noite. Estamos hoje aqui numa edição muito especial do nossa análise marketing jurídico ao vivo. Antes de mais nada, sexta-feira, 18 horas, temos o nosso encontro aqui, tá? Hoje é uma edição realmente especial, porque a gente vai receber uma convidada aí de honra na nossa live, doutora Karen Hartmann, que daqui a pouco vai entrar aqui. Ela é gestora jurídica de escritório de advocacia, e muito focado, membro da comissão de gestão da OAB do Amazonas e muito focada nessa área. E a gente, como marketing e gestão caminham juntos, especialmente em escritório de advocacia, a gente fez esse convite a ela. Estamos muito honrados dela ter aceitado. E como para a agenda dela esse era o melhor dia e horário, então estamos aqui nesta quarta-feira à noite para conversar com a doutora Karen, que daqui a pouco vai estar aqui. E quero aproveitar de novo, então, para deixar o convite para vocês para sexta-feira, 18 horas, a nossa análise de marketing jurídico. Aí somos eu e Rafael, compartilhando com vocês reflexões que a gente tem aqui no nosso dia a dia sobre questões relacionadas ao marketing para escritórios de advocacia. A doutora Karen já chegou aqui, nós vamos incluí-la aqui na nossa live. E enquanto ela entra, eu preciso contar para vocês que eu tenho uma colinha para ler o currículo da uma colinha para ler o currículo da doutora Karen, porque realmente assim são muitos anos de experiência nessa área de gestão, muitas realizações, e aí eu deixei aqui uma Até pra gente não colinha esquecer nada para a também, gente não né? esquecer nada. E enquanto isso, a gente também a gente vai fazer um bate-papo com ela hoje para falar sobre gestão e marketing e os desafios. Karen, boa Olá, boa noite. noite. Tudo bem? Tudo bem? E vocês? Quanta Tudo honra! Tudo ótimo. jóia. Tudo bem. Muito prazer. Muito prazer. E antes de mais nada, quero te agradecer mais uma vez e sempre por ter aceitado o nosso convite. É realmente uma honra ter você aqui, dedicando esse tempo, né, para essa conversa, enfim, para trazer aqui para os advogados e advogadas esse conhecimento tão rico, né, sobre gestão na advocacia. E aí eu estava antes de você entrar, acho que caiu aqui, só um É, minutinho, pessoal. alguma coisa na conexão. Já temos aí mais gente chegando para acompanhar. Oi, Pedro. Lá. Esse horário tá bom, né? O povo tá gostando do horário das 8. Legal. Inclusive, eu quero deixar o convite aqui para as Cai! pessoas, né? Tem Acontece, problema. tudo bem. Super comum. Eu estava aqui, ó, fazendo um convite para as pessoas mandarem comentários, dúvidas, né, em relação ao que a gente for conversando. Aproveitem. O tema dá, assim, muitos caminhos para a gente conversar, mas a gente vai ser conciso aqui. Bom, Karen, deixa antes da gente começar, eu estava contando para o pessoal que eu tenho uma colinha para poder ler o seu currículo, porque são muitos anos de experiência nessa área, então para eu não me perder e não esquecer de nada. A Karen é advogada, sócia gestora jurídico do escritório Nelson Williams e Advogados Associados nas filiais do Amazonas e de Roraima, com experiência em gestão de pessoas, de procedimentos, gerenciamento de carteiras de contencioso de volume. Ela também é conselheira do Tribunal de Ética da OAB Amazonas, vice-presidente da Comissão de Direito Digital, Startup e Inovação da OAB do Amazonas, presidente da Subcomissão de Advocacia do Futuro Lawtex e Legaltex, membro da Comissão de Gestão e Empreendedorismo da OAB do Amazonas e analista comportamental DISC pela Academia Latino-Americana de Coach. Especialista em Direito Civil, Processo Civil, especialista em Direito de Família, em Direito Tributário e com MBA em Gestão Jurídica. Então, só por essa leitura de currículo, a gente já imagina o quanto você tem aí de conhecimento para compartilhar com quem está nos assistindo hoje. Então, Karen, boa noite. Vou deixar você dar as boas-vindas aqui. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos os seguidores aí do Tá Ligado. Fiquei muito contente com o convite. É a primeira vez que eu faço com alguém que não seja da nossa área, né? Ao inverso, eu sim
faço o meu bate-papo com o KR e eu convido pessoas da Objetivo, jornalistas e outras áreas, mas eu ser convidada não, então achei muito interessante a área de vocês, é uma área que é acoplada à nossa, né? E é uma área que hoje em dia não tem como a gente desvincular, então eu fiquei muito contente com o convite, espero que eu consiga aí atender as expectativas de vocês, eu tenho experiência realmente, a minha carreira toda, desde o primeiro mês, foi relacionado à gestão, então eu não sei fazer outra coisa, não sei gerir. Então, eu espero poder colaborar aqui com vocês. E é um prazer imenso estar aqui. Que bom, prazer é totalmente nosso. Karen, para começar, eu queria que você contasse para a gente um pouco desse histórico, né? Você falou que aí desde o primeiro mês. E assim, isso é uma coisa que a gente, né, nas nossas trocas de mensagem antes aqui da live, isso me chamou muita atenção, porque a gente vem, os últimos 5 anos aí, a gente está muito envolvido, embora a gente não seja advogado, né? A gente é de marketing, mas a gente está muito envolvido com o mercado jurídico porque a gente direcionou toda a nossa atuação em marketing para o mercado jurídico, escritórios de advocacia. E aí, o que a gente percebeu nesses últimos anos é que essa figura do gestor jurídico, ela veio aparecendo, pelo menos nos escritórios que a gente teve contato por aqui, principalmente aqui no Rio, ela veio aparecendo com mais frequência nesse tempo, né? Lá nos primeiros 2 anos, né, Rafael? A gente, assim, tinha um ou outro escritório maior que tinha realmente alguém dedicado à gestão, como é a sua função, mas depois a gente veio percebendo outros escritórios de outros portos, etc. Muita gente olhando para isso realmente com muito cuidado e assim, e como uma função estratégica realmente, né? E aí queria ouvir de você. Aí eu li o seu histórico e falei, caramba, são 19 anos de atuação nessa área, enquanto a gente vem acompanhando o crescimento dessa função. Então, queria que você contasse um pouquinho desse histórico, né? Porque realmente deve ter sido uma coisa de vanguarda, eu diria. Exatamente. Assim como outras temáticas que hoje também estão no auge e a gente já tinha contato há muitos anos, por exemplo, como a controladoria jurídica, que depois eu entro nela aqui um pouquinho também. O fato do advogado sair da universidade, seja 20 anos atrás, quando eu me formei, seja agora, o advogado ele sai sem noção alguma de empreendedorismo, e não só a palavra empreendedorismo da moda, mas o fato de você não saber o que fazer quando você sai do escritório, sai da faculdade e opta em abrir seu escritório. Então, você sai dali sem noção nenhuma de como vou captar, ou então como eu vou oferecer os meus serviços para o meu cliente, como eu vou fazer a gestão de uma carteira, como eu vou precificar, a gente sai sem saber nada disso. E hoje em dia, nesses anos que você falou, 5, 8, 10 anos para cá, os advogados eles estão entendendo a advocacia como um negócio. Não um negócio proibido pela OAB, né? No mercantilismo que a gente não é nesse sentido. Mas que o seu escritório, e se você tem 10 pessoas, se você tem 50 pessoas, ou se você mais um, esse escritório precisa da mesma forma ser compreendido como um negócio. Então, em sendo negócio, ele precisa ser administrado. E para ele ser administrado, a gente segue muitas orientações da administração, né? Para você conseguir fazer toda a organização interna. Mesmo que você seja sozinho, você tem que organizar a sua carteira. Você tem que organizar a sua agenda. Você tem que estar na audiência, ao mesmo tempo você tem que estar atendendo o cliente, ao mesmo tempo você tem que estar lendo uma publicação, você tem que estar fazendo uma peça. Então, o advogado, assim como vocês, tem várias atividades no dia e ele precisa saber gerenciar a sua própria agenda também. Né? Então, a partir do momento que o advogado começou a entender, seja escritório de pequeno porte, seja advogado autônomo, os maiores, obviamente, já têm isso em mente, mas considerando o seu escritório, o seu negócio, a sua advocacia como negócio. E aí eles começaram a entender a necessidade de se ter alguém cuidando dessa parte do escritório. Se você tem um sócio, olha o perfil do teu sócio, veja o seu. Qual vai ficar mais relacionado a essa área? Tem alguém que gosta mais do marketing, que vai ficar mais no externo, vai fazendo esse social com o cliente? Tem alguém que gosta mais de interno, peticionando? Então, eles entender que dentro do seu escritório, teria que ter essas pessoas ou essa pessoa
para fazer essa administração, para com que tudo continuasse ou começasse da forma que deveria, né? Então, eu acho que ultimamente eles estão enxergando, mudaram o mindset, estão entendendo que é um negócio sim. E eu, desde o princípio, talvez isso já esteja um pouquinho na veia também, porque apesar de terem competências e habilidades que a gente vai desenvolvendo no decorrer da vida, algumas a gente já tem, né? Num nível assim bom e que você só aperfeiçoa. Então, eu, desde que me formei, eu tive um emprego no órgão público. Então, desde aquele emprego no órgão público, eu já cheguei e falei, peraí, olhei, falei, o que eu tenho que organizar aqui? Não, a gente precisa disso e isso, desde ficha para atendimento de cliente. Em paralelo com o órgão público, eu fui muito cogitada na cidade, porque era uma cidade pequena e eu era advogada da prefeitura. Então, acabava que eu tive que abrir meu escritório para poder atender os clientes, né? E aí, lá no escritório, começou do zero, igual todo mundo. Então, o que eu precisava fazer? Desde o modelo de uma ficha de atendimento, modelo deixar prontas peças para você agilizar a sua distribuição. Enfim, você organizar tudo dentro do teu escritório. O que vai acontecer com o cliente aqui na minha porta? Né? Ele entrou aqui na minha porta, ele vai ser atendido por quem? Eu, secretária, sócio. O que vai acontecer com esse cliente? Você vai dar um feedback para ele? O que você vai fazer com a proposta? Ele aceitou teu contrato? Não aceitou te contratar? Você vai ter tempo para distribuir essa demanda? Enfim, tem todo um caminhar, né, dentro do teu escritório. Então, eu precisava colocar tudo isso no papel, porque aquilo ali tinha que ter um fluxo, tinha que ter uma rotina, né? Então, desde lá do princípio, no ano de 2000, eu já comecei a organizar isso e, de lá para frente, trabalhei só em 2 escritórios. E nos 2 escritórios também foi relacionado a isso. Então, assim, o que acontece hoje com toda a juventude, com os advogados mais antigos também, assim, de tempo de OAB, é perceber essa diferença. De que o advogado não é ele sozinho, de que o advogado é uma empresa, sim. Mesmo que você seja autônomo ou tem só mais um sócio, vamos dividir a conta bancária, conta da PJ, conta da pessoa física. Vamos começar por aí, ou vamos tirar dinheiro o tempo inteiro, né? Sem fazer essa divisão. Então, são pequenas coisas da administração que eles começaram a perceber. E eu fiquei muito feliz com isso, porque eu converso com muita gente hoje e que está extremamente organizado, preocupado, procurando gestor de formação, inclusive, que há 20 anos atrás não existia gestor de formação. Não existia. Para você encontrar algo relacionado era muito difícil. Então, assim, tudo você tem que criar, tudo você tinha que fazer. Hoje em dia tem, né, de mão beijada para a gente aqui no Instagram, por exemplo, tudo que você imaginar relacionado à gestão, né? Então, fica muito mais fácil. Verdade. E esse foi meu começo, então, e eu comecei assim na advocacia. E na juventude, quando eu trabalhava com meu pai, trabalhava, né, na empresa do meu pai, eu também era aquela que fazia o manual, era aquela que atendia o cliente para colocar na planilha certinho. Então, já desde sempre, eu fui muito relacionada a essa área. E eu aproveitei e a carreira se direcionou, né? E aí acabou que foram passando os anos, e eu tô aí. Muito bom, muito legal. E é muito animador, assim, né? Ouvir a sua trajetória. Deixa eu fazer uma ressalva aqui. Claro. Eu preciso parar um minuto para agradecer o Dr. Nelson Williams. O Dr. Nelson Sim, Williams, eu ia fazer essa menção também. O nosso escritório, eu estava olhando para a câmera, Dr. Nelson, me desculpe, eu estava olhando para a câmera e eu não estava olhando os comentários. O Nelson é nosso CEO jurídico empresarial da América Latina. Sou sócia há 10 anos e tenho esse super líder, esse super gestor aí, que é o Dr. Nelson. Muito obrigada pela participação, por estar aqui prestigiando, doutor. Precisava fazer essa... Sim, uma presença muito ilustre. E agradecer aí a presença ilustre, vocês. Eu ia realmente fazer essa menção aí para justamente aproveitar esse gancho. E uma outra, o comentário dele, né, sobre o escritório ser uma empresa... E que faz todo sentido para a gente, assim, né? Aquilo que você comentou. Respeitando todos os limites, né? Para a gente não mercantilizar a profissão. E eu, particularmente, assim, eu acho realmente muito bonito até, né? Essa preocupação
da OAB em manter essa atuação do advogado dentro desses padrões não mercantilizados, né? Mas, enfim, isso é uma outra conversa. Mas, de qualquer forma, o escritório, é uma outra live. Mas, enfim, escritório definitivamente é uma empresa, né? Então, assim, esse olhar corporativo para o escritório, de qualquer porte que seja, ele só tem a enriquecer, né, o trabalho e muitas vezes também facilitar a vida do advogado, principalmente pelo que a gente percebe, o advogado que é ou só ele o sócio, né, ou um escritório menor, porque assim, é claro que em volumes diferentes, o escritório menor, o de médio ou de grande porte, tem as mesmas demandas em relação a olhar para a gestão de pessoas, a olhar para a gestão comercial, a olhar para marketing, né? Tem em volumes diferentes, mas tem as mesmas demandas. E quando você tem menos gente para dividir essas tarefas, se isso for melhor organizado, você consegue otimizar o seu tempo, né? Fazer essa gestão de tempo melhor. E aí eu me identifiquei muito quando você falou que chegou nesse mundo jurídico, né? Começou a ver que faltava esse processo, faltava isso, faltava aquilo, porque a gente, embora nós sejamos jornalistas de formação, a gente fez carreira em empresa antes de abrir a agência, né? Então, assim, a gente vinha desse mundo corporativo, onde tudo era super departamentalizado, todos os processos eram certinhos, e aí quando a gente chegou no mundo jurídico, a gente viu, caramba, né? Tem muita oportunidade tem aqui. Tem uma área de processos, né, dentro das empresas, só para garantir que todos os processos de todas as áreas aconteçam. Então, assim, a gente realmente também percebeu que tinha essa oportunidade aí para o escritório de advocacia e também vê ainda, né, com muito entusiasmo, o desenvolvimento dessa função. Quero aproveitar para dar um oi aqui também para o Luciano Coelho, que é advogado que está ligado à ajuda, né, do escritório aí do Amazonas, aí de Manaus. É meu colega, gosto muito do Luciano, que legal. Meu parceiro aqui. Que bom. Que bom, legal. Que bom. Pois é, então fizemos essa surpresa aí para o nosso cliente de Manaus. Doutora, e aí eu queria entender um pouco assim, né? Você falou sobre esse histórico, e se você pudesse apontar as principais necessidades, né, que você percebeu quando você começou a olhar para essa questão da gestão, principalmente a gestão de processo, né? O que você percebeu assim como os principais desafios, né? Tem esse desafio do tempo, esse desafio de ter que olhar para tudo, enfim, conta um pouco para a gente sobre isso. Exatamente. O que interessa para o escritório de advocacia, para um escritório de marketing como o de vocês, é atender bem o cliente. A gente trabalha para poder atender bem o cliente, para entregar um trabalho de excelência para ele. É para isso que a gente trabalha, né? Então, assim, pensando no cliente, na forma que você vai conseguir entregar aquele... olhando para o mercado em volta, identificando a quantidade de advogados que estão aí no mercado, né, disponíveis, a entrega para o cliente é o que interessa. Eu falo sempre isso para todo mundo. Para os meus colaboradores, tenho mais de 100 colaboradores aqui no Amazonas, e 10, mais 5, 6 em Roraima, que é outro estado que a gente advoga também, que eu faço a gestão também. E eu sempre falo para eles, toda a nossa rotina, todo o nosso fluxo é para quê? Para a gente conseguir agilidade, para a gente conseguir fazer um atendimento para o cliente da forma que ele necessita, para que a gente tenha dados em mãos, resultado em mãos de forma rápida, para que a gente tenha economia financeira, para que a gente consiga agilizar todos os processos internos, para que a gente consiga ter fundamentos para conseguir entregar para ele sempre o melhor. Então, assim, o que a gente sente de dificuldade? A falta do advogado iniciante ter essa visão de que precisa estar tudo dentro do padrão. Então, assim, você precisa, em qualquer lugar, como vocês trabalharam em empresa, vocês identificaram isso, você precisa ter processos, rotina. Então, se você tem uma rotina, qual é a tua rotina? Minha rotina é isso, 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 isso. Então, coloca isso num fluxo.
Ele vai virar o teu fluxo de trabalho. Quando você Exatamente. trabalha com pouca quantidade de processo judicial, vamos falar processo judicial. Quando você trabalha com pouca quantidade, você não precisa se preocupar naquele instante que você tem só 5 processos, em como você vai olhar 5 publicações, como você vai fazer 5 audiências, como você... Não tem problema. Mas a tua expectativa não é ficar em 5. Você não trabalha para ficar com 5 clientes ou com 5 processos. A tua expectativa é você se desenvolver, a tua expectativa é você crescer cada vez mais. Então, se você não estruturar no início, se você não entender o que o cliente vai fazer dentro do teu escritório, onde o processo vai andar no teu escritório, quem que vai fazer cada um dos itens, você não consegue se desenvolver. E hoje em dia todo mundo entendeu isso. Então, essa dificuldade que a gente tinha, que era a principal anteriormente, que era convencer de que precisava normatizar tudo, precisava organizar, precisava separar o financeiro do administrativo, precisava separar a equipe técnica da equipe administrativo-jurídica, precisava implementar uma controladoria para separar as atividades, deixar a tua equipe de advogados raciocinando, estudando, para poder ter aquele tempo focado na nossa expertise. A nossa expertise, o que é? Né? É acionar. Exatamente, é advogar. É advogar, então a gente precisa advogar. E quando você tem poucos processos, você consegue advogar e fazer o resto. Quando esse número vai aumentando, você não consegue ou uma coisa ou outra, né? E aí você precisa estar estruturado. Então eu fico muito contente hoje quando a gente conversa com um escritório de 5, de 8, de 10, de 15 pessoas e que fala assim, não, quando eu tinha 5, eu já fiz tal coisa, ou quando eu tinha um sócio, a gente já dividiu. Por quê? Porque ele chega com 10, 12, totalmente estruturado. Então, assim, para esse escritório que está hoje com 8, 9, 10 e já está estruturado, chegar no sucesso é muito mais rápido, é um trampolim. Sem dúvida. Porque Exatamente. o cliente ele quer resultado, o cliente ele quer informação muito rápida. Hoje em dia, com a internet, a gente tem informação fácil, né, nos sites. Então, o cliente ele sabe muitas vezes que o resultado que ele espera talvez não seja, ou ele até já sabe que ele vai perder aquela demanda, que aquela demanda ali ele já sabe, ó, isso aqui não adianta, na minha empresa não funciona, não tem esse documento, ou enfim, sei que vou perder. Mas ele quer o quê? Ele quer a tua resposta rápida. Ele quer a tua disponibilidade. Ele quer falar com você 8 da noite, você tem que estar disponível. Então, você precisa ter tempo para o teu cliente, né? Você precisa ter tempo para fazer a tua melhor defesa, porque é o teu papel. Então, quando você estrutura todas essas áreas no teu escritório, seja pequenininho, vamos deixar sempre bem claro isso. Quando você estrutura tudo isso, facilmente você consegue esse tempo para dedicar para ele. Então, eu acho que todos hoje em dia está muito falado isso, e eles estão se dedicando a processos, a pessoas, a tecnologia. Uma coisa muito interessante há 20 anos atrás, eu, graças a Deus, trabalhei em 2 lugares só, né? No escritório do Paraná, que eu sou paranaense, sou nascida em Pato Branco e trabalhava em Curitiba nesse escritório. E aqui no Amazonas, que também é pela Nelson Williams. Então, nos 2 escritórios a gente percebeu isso, sabe? Esse desenvolvimento, esse crescimento, porque a tecnologia nos 2 existiu desde sempre para mim. E hoje a gente consegue conversar, repassar isso para as pessoas, e eles já aceitam isso com muito mais facilidade. Então, em qualquer lugar que você sente para conversar, tecnologia. Nossa, tecnologia. Sim, já faz sentido, né? Agora, então, mais do que nunca. Exatamente. Então, a utilização de software de gestão, por exemplo, é algo que eu defendo com unhas e dentes. Eu falo sempre assim, eu não comecei com 50 mil processos lá 20 anos atrás. Eu tinha 5 processos, eu tinha um software. As pessoas riam. Os advogados que tinham a mesma faixa etária que eu, como assim? Software de gestão, né? Eles faziam o quê? Tinha os bilhetinhos, eu sou da época do físico, né? Então, eu chegava em casa, as publicações no escritório e tal. Hoje não se usa mais isso, hoje é tudo internet, hoje está tudo dentro do software. E naquela época, eu já tinha software de gestão. Então, assim, a minha carreira toda foi trabalhando com a tecnologia, utilizando a tecnologia a meu favor.
Então, eu sou muito defensora disso. Então, atualmente, as pessoas estão preocupadas em fazer curso de gestão, em entender o que o marketing faz de bom no teu escritório, em entender como que você pode fazer para ter um financeiro, uma rentabilidade melhor, reduzindo custos, utilizando a tecnologia, automações de processos, não só inteligência artificial, que pode ser algo muito fora da tua realidade e tal, mas uma automação de algo que você faz repetitivo. Então, hoje as pessoas pensam assim, nossa, eu vou fazer gestão, primeira coisa que eles falam, eu quero fazer gestão, eu quero ter uma gestão no meu escritório bem organizado, porque eu não quero fazer nada que eu não gosto de fazer. E eu falei, é isso mesmo. É você não fazer o que você não gosta de fazer, desde que o robô faz aquilo. Né? Aquilo que não precisa pensar, que não precisa raciocinar, que não precisa de estudo. Dá para o teu autômato lá que ele faz para você. Então, exatamente. Hoje em dia a tecnologia está ajudando demais. Eu acho que está colaborando com os jovens, óbvio que já entraram nessa geração aí, eles já entram sabendo tudo, né? Mas também aqueles que passaram, por exemplo, eu saí do físico e vim para o virtual, né? Eu passei isso na minha carreira. Só que eu tive contato com a internet as tecnologias já há muito tempo, né? Então, graças a Deus, eu tive isso. Mas a gente conseguiu, hoje, conversando com pessoas de 20 anos atrás, 25 anos atrás, que entenderam essa necessidade. Então, por isso que a gestão hoje está na boca do povo, todo mundo quer entender um pouquinho mais. O primeiro MBA de gestão jurídica foi agora feito pelo IPOG, em 2019, que foi a minha turma. Então, a primeira turma de MBA, imagina... Legal. 20 anos depois, a primeira turma de MBA de gestão jurídica no Brasil. Então, como mas você falou... isso, esse crescimento, né? A gente vem vendo, era que a gente estava falando, esse crescimento. Não, eu ia falar que a gente viveu um pouco disso aqui na Tá Ligado. A gente, em determinado momento, a gente sentiu que precisava crescer, precisava ir para o mercado, precisava estar mais em contato com os clientes e ir atrás de novos clientes. E aí, eu e Mari, a gente ainda estava muito preso na operação. A Mari, por exemplo, ainda produzia peças de redação muito frequentemente, eu de redes sociais e por aí vai, dos clientes. E aí a gente falou, não vai dar para continuar assim, quanto mais cliente entrava, mais a gente ficava atarefado, e a gente redesenhou aqui Tá Ligado, redividiu em funções, em várias coisas, contratamos plataformas de automação, a gente contratou uma de gestão e uma de automação de marketing para fazer automação de disparo de e-mail, de captação de contato. E a gente treinou a equipe, porque a gente precisava sair da operação, mas eu precisava garantir que aquela operação tivesse a mesma qualidade, com toda humildade, que é aquela qualidade que a gente depositava ali. Então, a gente apostou muito em treinamento da equipe, treinou, ofereceu curso, comprou curso, e aí foi isso que a gente conseguiu. E nesse ponto, assim, a gente se percebe muito, embora o nosso negócio fim seja diferente, né, da advocacia e dos serviços de marketing, mas nesse ponto a gente se percebe muito no lugar do advogado que está nesse momento, né? Não é incomum a gente encontrar advogado que fala, nossa, mas eu não tenho tempo para cuidar do marketing, porque eu também tenho que fazer o financeiro, e eu tenho que vender, e eu tenho que falar com o juiz, e eu tenho que fazer não sei o quê, e atender o cliente, tem que fazer um monte de coisa. Essa história que a Rafa está contando é desse momento, né? Porque quando você começa, mesmo aquilo que você falou, começa pequenininho, fazendo 5 contratos, né? 5 clientes. Mas se você faz os 5 muito bem feitos, daqui a pouco você está fazendo 10 e depois 15, 20. E se você não se prepara para esse crescimento, até para pensar, assim, é óbvio que, assim, para se preparar para esse crescimento, de saber aquilo que você falou, né? O cliente, quando entra, né? Ele começa aonde, vai por onde e qual é o caminho, o trajeto que ele faz dentro do seu escritório. E aí, quando isso está muito bem definido, a hora que o advogado passa de 5 para 10, depois para 15, e ele vai precisar contratar gente para trabalhar, a curva de aprendizado de quem vai entrar é muito menor, porque está ali, está definido, está desenhado, é fácil, né? A mesma coisa que esse ponto que você colocou da tecnologia, achei maravilhoso, porque assim, é a mesma coisa em relação à tecnologia. Porque toda plataforma de automação, por exemplo, né? Mas toda tecnologia que a gente vai começar a usar,
a gente precisa aprender, né? Por mais que seja, eu acho que um bom exemplo é recursos de redes sociais ou novas redes sociais, né? TikTok esse ano, todo mundo, vamos usar o TikTok. Por mais que tenha muita coisa parecida ali com o Instagram, você precisa aprender como funciona aquela plataforma em si. Então, se você já começa a usar antes de você precisar daquilo efetivamente, né? Daquilo ser um alívio para os seus problemas, de novo, a sua curva de aprendizado é menor. O que a gente está falando aqui? Tudo isso ajuda o advogado a ganhar tempo, né? Isso que eu ia falar agora, ia dizer, por que tudo isso? Por um item só, que é o nosso bem mais precioso, que é o tempo. Que é então, o tempo. Eu falo todos os dias para os meus, tem um manualzinho, senta aqui. O treinamento se torna muito mais rápido. O aprendizado deles é muito mais rápido. Então, você consegue monitorar, aprender, regularizar tudo em pouquíssimo tempo. Uma vez que você organiza, que você monta teus fluxos, que você monta tua rotina, teus manuais, uma vez. O resto você só vai na melhoria contínua, que eu falo que o meu lema é melhoria contínua. Toda semana eu mexo em alguma coisa ou algum colaborador meu. Doutora, vamos olhar isso aqui tá melhor, porque eu sempre deixo muito aberto para eles, né? Como a gente divide aqui em supervisão, coordenação, eu tenho que ter um organograma, porque é muita gente. Então, eles estão com a mão na massa, eles entendem, aquilo ali hoje não é tão interessante de fazer, o ano passado era, vamos alterar? Então, eles sugerem, a gente vai lá, analisa, testa, deu certo, então mudamos o fluxo, muda o manual, não tem problema nenhum. É uma melhoria constante de processos, né? Para que possa... Mas até a sua capacidade de analisar essa necessidade de mudança no processo fica mais fácil se o processo já existe, né? Mais fácil você mexer numa coisa que está pronta do que partir do zero. E é interessante você trazer esse ponto em relação à autonomia da equipe, porque nesse desenvolvimento também foi uma coisa que a gente prezou muito, né? Então, assim, no momento em que a gente, né, desenhou os processos, contratou as plataformas e tal, e treinou a equipe, a gente, essa palavra está muito na moda, mas é o que a gente empoderou eles de, assim, vocês agora são o dono do processo, né? Eu não quero nem olhar para isso. E aí, assim, volta e meia, e aí eu acho que a Karina está aqui nos assistindo, a Karina é a pessoa que domina a nossa plataforma de automação. Então, assim, tem coisas, desde quando a gente começou a fazer esse movimento, eu acho que esse é um bom exemplo, porque a plataforma já passou por várias mudanças, que hoje, quando a gente precisa fazer alguma coisa, eu vou lá na Karina. Karina, como é que é isso? É exatamente isso. Quando eu vou alterar alguma coisa, eu falo, não, chama lá o fulano. Doutora, mas não foi a senhora que criou? Eu falei, foi. Há 5 anos, há 3 anos, há 2 anos, há 1 ano. Mas você tá ali toda hora. Você que vai me dizer, decor. E eles sabem decor, é muito engraçado. Exatamente. Cada linha. Por quê? Porque é o fluxo deles. Né? A gente fez, montou, organizou e hoje é o fluxo deles. Então, é muito importante a gente ouvir. E como você falou antes, o fato da humildade. Não é porque você, há 1 ano atrás, criou aquele fluxo assim, que ainda de forma alguma alterado, que você sabe tudo. De forma alguma. Eles estão lá utilizando. Eles vão dizer para você, não, isso aqui não vai rolar, não. Melhor você tirar isso para garantir o resultado efetivo, né? Então, essa autonomia é muito interessante, sim. Só que a gente tem outro detalhe. E hoje eles aqui tem alguns eles já nos cobram também, né? Se a gente vai fazer alguma coisa nova, vai criar alguma coisa diferente, eles já perguntam, mas qual que é o processo? Eu preciso de datas. Quais são as datas? Onde é que começa e onde termina? Outro dia eu levei essa chamada. Eu preciso das datas, Rafael. Quantas semanas antes? Quantos dias? É isso, é bem maravilhoso. Estão bem treinados. Agora, Karen, eu queria, para a gente, assim, falar um pouco porque né, você contou sua história, né, muito rica, de quem já passou por essa transformação, né? Começou, implementou processos, melhora processos até hoje. A gente, né, passa constantemente, acho que a gente ainda está em transformação aqui nas nossas melhorias de processo, mas para quem está querendo começar, né? Ou para, assim, o advogado que vai começar agora o seu escritório, ou que está nessa situação que a gente descreveu aqui, né? Afogado em meias, equilibrando um monte de pratinhos e eventualmente algum ficando na prateleira, né?
como é que faz, assim, né? Qual é o item fundamental para que a gente saia dessa proposta, essa ideia de transformar as coisas em processo e efetivamente faça com que esses processos aconteçam? Acho que travou um pouco A internet. a internet. A Karina, que não foi a Karina que a gente comentou aqui, a advogada, a doutora Karina, comentando que está anotando tudo, muita coisa para aplicar no escritório. Doutor Afonso também, ó, foi uma verdade. live ótima, parabéns. Obrigado, gente. Obrigado Agradeço, mesmo. que bom que vocês estão gostando, que bom que está sendo... E graças pela super presença da doutora Karen, imagina, né? eu falei para vocês que ia ser uma live, a edição não era só especial, era super especial. Acho que caiu lá a conexão da doutora Karen, vamos chamá-la novamente aqui, trazer ela de volta, que logo agora que ela ia dar a dica, né? Vamos, mas eu garanto para vocês que a gente vai ter essa dica. Só um minutinho, pessoal. Acho que ela ainda não tornou. Vamos ver aqui. Bom, vamos seguindo, então. Vamos seguindo aqui. Rafael, então vou perguntar para você. Isso. Se você que contou aí para o pessoal, né, esse processo que a gente passou, tem passado aqui, não tá ligado? De implementar os processos, né? E quanto que isso está transformando os nossos resultados também, né? Muito, muito. Fundamental para que a gente consiga, para que a gente consiga ficar com o olho voltado para a estratégia, né? Sim. Porque no momento que a gente está ali, como eu falei, né? Equilibrando todos os pratinhos e eventualmente tendo que deixar algum na prateleira, isso é uma coisa que a gente percebe muito nos escritórios com quem a gente conversa, que muitas vezes é o dilema do crescimento, né? Exato. O escritório começa, como a doutora Karen falou, começa com 5, passa para 10, aí enquanto tá com 5 clientes, está conseguindo atender todo mundo muito bem, manter, por exemplo, né, as redes sociais super atualizadas, etc. Aí aquilo dá certo e depois cresce, e aí como tudo está concentrado normalmente na figura do sócio ou de 1, 2 sócios, né, e esses processos não estão mapeados, não estão alinhados, é difícil de você repassar e delegar, e alguma coisa fica sempre em segundo plano, né? Sempre para depois. Ainda tem um outro fator, desculpa te interromper, que é a cobrança do próprio cliente. Não, mas eu quero que você me atenda, não, eu quero que você faça assim, que você faça isso, ou eu gosto do seu atendimento, eu gosto muito do que você faz. E aí, a minha dica, né, se você vai perguntar para mim qual é a parte fundamental, eu acho que a parte fundamental é o desapego, assim, não o desapego total do cliente, mas é o desapego da função. Aquela função você vai ter que delegar para alguém. Aquela tarefa, então assim, vou dar um exemplo aqui na Tá Ligado, tá? Que é o exemplo de uma agência de marketing. Eu, durante muitos anos, fui redator. E eu, durante muitos anos, produzia os textos. Fazia apuração com o cliente, fazia texto de rede social. E aí eu tive que me descolar dessa função. Então é isso que eu falo, é o desapego da função. Você vai ter que pegar alguém que seja bom naquilo e ajudar. Ó, a doutora Karen voltou. Olá! E voltar e deixar... O Rafael está aqui contando a experiência dele de como foi que ele desapegou dos processos, delegou e dando aqui uma dica. Mas foi isso. Eu tentei desapegar dos processos, mas antes de fazer isso, antes de passar o bastão, houve um processo de treinamento. Então, lá, eu faço desse jeito, eu faço assim que eu gosto, acho legal, mas tem esses cursos aqui, porque eu também não sou dono da verdade, já estava olhando para outras coisas dentro da agência, então minha cabeça já estava em processos, em gestão, em venda, em atendimento ao cliente, eu já estava estudando um pouco dessas áreas, eu falei, olha, você é muito bom nisso, os treinos são muito bons, vamos seguir nesse caminho, você precisando, tem esse treinamento aqui e tal. Até que hoje em dia tem um jargão muito famoso para as agências, que é o copywriting, né? Que eu acho que é nem só das agências, todo mundo que trabalha com marketing ou com conteúdo em algum nível, ouviu falar de copywriting, que é uma técnica para você escrever textos melhores e textos legais. E aí a garotada hoje já vem com os cursos, já faz curso, eu nem sei que eles fizeram cursos, e eles já estão lá com os cursos, e hoje em dia eu peço até licença, falei, gente, fiz um texto aqui, mas dá uma olhada antes de vocês aí, vê se está no padrão, vê se está tudo certo. Que eles realmente já estão levando isso à frente, esse legado. Então, eu acho que o mais importante foi desapegar. Falar, olha, eu faço isso bem, legal, mas eu vou ter que passar a bola para outra pessoa e torcer para que ela faça bem,
treinar e auxiliar. E eu acho que esse acompanhamento também foi muito importante. Não é só entregar para alguém e falar, agora faz você aí e agora eu quero o resultado, né? E eu quero um texto impecável, porque agora você é o responsável. Então, você delega, você entrega, você treina e você acompanha. Hoje em dia já estou nadando de braçada, não precisa mais de mim. Mas durante um tempo eu precisava olhar e ajudar, e a gente vai se ajudando. Eu acho que esse foi o grande segredo, assim, de desapegar, passar a bola, falar, agora o bastão está com você, eu vou olhar para outras coisas e tudo junto, né? Descentralizar as funções, isso, Karina, é isso mesmo. A gente fez muito isso. Dividiu a agência toda em pequenas caixas, inclusive. E, doutora Karen, então, olha, a gente fez um suspense para poder, porque era na hora que você ia dar a dica para quem vai começar, aí caiu, para o pessoal ficar mais um pouquinho. Então, o que você diria que é assim, fator fundamental, né, para quem está nessa posição de preciso fazer, mas né, às vezes a pessoa está tão ali acumulada com as funções que não consegue, ou tempo... Não, e nem olhar para isso tudo, às vezes. Exatamente, né? Não sabe por onde começar. Eu acho que a primeira coisa é que a pessoa tem que identificar esse ponto que você falou. Esse é o item número 1. Identificar que não estou mais conseguindo entregar tudo com excelência. Eu não estou mais conseguindo fazer tudo o que eu fazia ontem. Então, esse é o primeiro ponto. Porque muitas vezes você conversa com a pessoa e a pessoa está ali, aqui, e está dizendo, não precisa não, só quando eu tiver 80 processos. Não, só quando eu tiver 150 processos. Então, assim, o primeiro passo, hoje estou no meu escritório, o que eu tenho que fazer? Primeiro, entender. É isso que eu preciso? O que a gestão vai me ajudar? No que isso vai me ajudar? Quais são os benefícios? A partir do momento que eles identificam que vai aumentar a rentabilidade, que ele vai ter tempo para atender o cliente dele, que tem processos que podem ser automatizados e vai tirar da rotina chata dele, que ele vai conseguir entender exatamente tudo o que acontece no escritório dele, que é muito importante, porque às vezes ele se perde, perde a linha de raciocínio, e ele acaba não entendendo. Consegue desenvolver o crescimento do escritório. Quando ele entende todos esses benefícios, ele fala, eu quero alguém, ou eu adoro fazer isso, eu vou fazer isso, e eu vou contratar alguém para fazer só o atendimento, ou só para fazer as minhas petições, ou ao contrário, eu vou ficar só fazendo as petições, atendendo o cliente, vou colocar alguém para fazer essa parte mais administrativa. Então, a partir do momento que ele entende isso, ele vai ter que entender, eu quero contratar alguém, eu quero ser esse alguém. Beleza. Vamos fazer um diagnóstico do escritório. O que eu tenho? Quais os meus produtos? O que eu tenho disponível? Qual é o meu fluxo diário? Que horas eu faço isso? Que horas eu falo aquele outro? Como é o meu atendimento? É pelo WhatsApp? É por e-mail? É presencial? Então, eu vou definir tudo que eu tenho. Então, faz um diagnóstico do teu escritório. Quando você vai fazer esse diagnóstico, você vai listar tudo que você faz. E daí você vai ver, cara, que você faz 50 coisas que você achava que fazia 12. Muita coisa. Uma máquina de produção. Conversar com alguém para poder sentar para fazer um fluxo, ele fala, não sei fazer fluxo, não. Eu ajudo muito pelo direct, sabe? Porque eu não vendo produto nenhum, né? Então, eu dou consultoria pelo direct. E aí eu falo, bora, vou te ajudar. Vamos sentar aqui, ó. O que você faz tal coisa? Não, eu não sei fazer esse fluxo, não, doutora, é muito difícil. Falei, então faz o seguinte, não faz fluxo nenhum, tá? Combinado? Combinado. Pega um papel e uma caneta e coloca ali tudo que você faz. Baixa a cabeça por 10 minutos e coloca ali em papel. Aí tá, rapidinho. Tira a foto e manda. Olha, falei, pronto, você tá com o teu fluxo pronto. É só a gente arrumar ele. E para cada coisa dessa é um fluxo, um processo, uma coisa que precisa acontecer, né? Exatamente. Aí a pessoa nem sabia que fazia tudo aquilo. Então, lista, faz o diagnóstico, entende o que você faz, como você faz. Porque às vezes o escritório está atuando lá 5, 10 anos, está indo super bem e fala assim, eu não vou mudar nada, vou colocar um gestor aqui que vai atrapalhar tudo, ele vai se meter no que eu quero, eu já faço isso há 10 anos, funciona, meus clientes gostam e tal. Tem isso também, né? Então, fazer esse diagnóstico, faz pontos de melhoria. E o próprio advogado vai entender. Não, o ponto de melhoria meu é aqui, ó. Aqui eu não preciso mexer. Então, você não vai mexer naquilo. Vai relacionar o que você acha que precisa mexer. Aí, uma coisa que eu sempre identifico é não tá separada a área financeira.
do administrativo, tá tudo embolado. É a primeira coisa que tem que fazer, separa o que é financeiro do que é administrativo. Pronto. Aí sim, você vai pensar num sistema para o teu financeiro, você vai pensar num contador, eventualmente, se você tem que ter, dependendo da tua área, faz a área tributária, só faz tributário. Tem que ter um contador ali te ajudando, porque a gente com o número não combina muito, né? Então, relaciona aí para ver o que você tem no escritório já. Fez isso, vamos separar as áreas. Vamos separar a área do administrativo, vamos separar a financeira, vamos pegar o jurídico. E aí nós vamos para os processos. Primeiro as rotinas. Alimentou as rotinas, então cada rotina sua, cada 5 ou 6 itens vai dar um fluxozinho. E aí você vai colocar tudo isso no papel. Colocou isso em forma de fluxo, você vai transformar em manual de procedimento. Então você vai ter procedimento para qualquer coisa de qualquer área. Você vai criar o teu regimento interno do escritório, que é diferente do manual de procedimento de algum cliente. Você pode ter manual, por exemplo, para cada cliente. Tem empresarial, tem cliente empresa. Cada empresa tem um tipo de sistema que eles usam. Então, você tem que atender aquele cliente naquele sistema dele. Cada cliente, ele exige que você mande um relatório tal dia, então é diferente. Então, você vai fazer o manual em cada um desses clientes, tá? Então, você descobriu o que você quer, você relacionou tudo que você já faz, você colocou tudo isso na ordem, você separou as áreas, e aí você vai dizer, pronto, agora eu preciso treinar as pessoas que estão comigo ou colocar a pessoa de fora para conseguir desenvolver o que está aí no papel. Se ele colocar um estagiário para fazer 5 coisas que ele fazia naquela manhã, ele fala, caramba, como melhorou a minha manhã. Eu não preciso voltar correndo da audiência desesperado para ler tal coisa. E tem estagiário lendo. Então, geralmente, eles começam com um estagiário, não com um gestor de formação, né? Eles começam com o estagiário e aí, do estagiário, ele começa a montar a tal da controladoria jurídica, que o Luciano até colocou aqui, ó. Que o Luciano acabou de falar aí, ó. Tá bem afinado, Luciano. Tá afinado, né? Então, muitos deles começam com o estagiário. O ideal é começar com um controller, obviamente, como o Luciano falou ali, onde você já tem uma expertise e ele vai te ajudar a criar os processos da controladoria, né? Mas muitos escritórios são pequenos, não tem controller na cidade, tem várias cidades que não tem controller. Então, você contrata um estagiário, 2 e começa a separar as atividades ali. Então, os primeiros passos é diagnosticar. Assim, falando de, eu vou ter sempre... Opa, voltou. Oi. Deu uma travada aqui pra gente. Eu tava vendo vocês tudo pretinho, mas eu tava aqui. Olha, desculpa, então, mas a gente travou. Aí eu tava só rapidamente comentando sobre o ponto que você falou do escritório que toma essa posição de não, tá funcionando, não vou mexer, né? O risco que é isso, né? Porque se você hoje atende 10, você tem capacidade para atender 20, né? E aí tem que olhar um pouco para isso. E se você não fizer essa conta, você pode cair no engano de falar, não, vem que eu dou conta, né? Não, tudo bem. Vamos trazer cliente. E aí começa a acontecer um efeito inverso, que é você não consegue ter qualidade, e, enfim, e daqui a pouco... Aí os clientes começam a sair, inclusive. E aí os clientes começam a sair.
E aí a gente... Você fica trocando de cliente, na verdade. Exatamente. Você consegue atrair, mas não consegue reter. Não Aí consegue o seu... fidelizar ele, não consegue manter ele, né? Exato. É por isso E que eu não falo é da incomum. entrega, que a preocupação é a entrega, né? Porque você trazer o Exatamente. teu cliente, muitas vezes, claro, não é que seja uma barbada, né? Mas trazer o cliente, muitas vezes, você tem um prospecto legal, você tem um conteúdo para entregar e ele né, gosta e vai lá e fecha, beleza. E aí, como manter ele, né? Então, eles isso. precisam entender isso. E aí tem às vezes, assim, quando o escritório, o advogado está nessa situação, ele começa a buscar saídas em coisas fora, quando, na verdade, precisa fazer um dever de casa antes, né? Você falou de plataforma, isso me chamou muita atenção. Aí, às vezes, a gente já conversou com o escritório que falou isso pra gente. Ah, eu contratei determinado software jurídico, mas ele tá lá, assim, a gente não consegue usar ele numa plenitude, porque a gente usa um pedacinho, mas não usa tudo. É porque, assim, contratar ferramenta é igual, né? É meio que igual comprar um carro. Você primeiro Ela não precisa saber. se autoalimenta, né? Ela não funciona sozinha, né? Ela não é... Exatamente, não vai funcionar sozinha. Se você eu sempre falo. Mas é assim, ó, por exemplo, hoje eu tô há 10 anos aqui em Manaus, então essa minha equipe tem gente de 6, de 7, de 5 anos. Então, eles não absolutamente nada está fora do sistema. Então, assim, eles já entenderam, compreenderam e virou isso. É um hábito deles de poder de ter que colocar tudo dentro do sistema. Mas eu tive várias pessoas que me chamaram direct para a gente conversar. E aí, qual sistema você usa? O tal. Eu falei, nossa, é ótimo. Por exemplo, é o mesmo que o meu. O quê? É o mesmo que o seu? Eu falei, só que o meu eu alimento todo dia. E você não, né? Ela justificando que a equipe não alimentava. A equipe técnica. A equipe administrativa jurídica, que é a controladoria dela, tinha esse hábito. Mas o técnico, que é o advogado, eu nasci para peticionar. Ponto final, né? Tem um advogado que ele não entende que hoje você não nasceu só para peticionar. Hoje você não só faz teses. Que você tem que entrar no site, que você tem que gerar uma guia, que você tem que fazer um protocolo, que você tem que solicitar uma diligência do cliente, né? O advogado tem que fazer tudo isso. Então, muitas vezes, aquele advogado que ele só senta para fazer a petição dele, ele não alimenta o sistema. A discussão é sempre ferrenha, que pelo menos os escritórios que me contaram já, a relação do técnico com a controladoria nesse sentido, a alimentação do sistema. Porque o software, ele é maravilhoso, seja do mais simples até o mais complexo, né? Porque a unificação de dados ali é maravilhosa, a extração é muito rápida, né? Todas as informações que você quer, você tem ali, com facilidade e tudo mais. Tem controle das audiências, controle dos prazos, controle das publicações, tudo tá ali, né? Então, agora, se você não coloca a informação lá, realmente é melhor ficar sem software, ficar com uma planilhinha do Excel. Não, e aí eu ia comentar justamente isso, assim, né? A gente já tá, acho que, indo aqui para os nossos minutinhos finais, mas eu ia comentar justamente isso, que às vezes, assim, quando o advogado, o gestor do escritório, o sócio, cumpre essas etapas que você listou, às vezes ele vai olhar para a necessidade dele e vai falar, caramba, de repente eu não preciso gastar um dinheiro com software, uma planilha Excel resolve. E aquele investimento que ele ia fazer no software, ele vai fazer em pessoas, ou vai fazer em alguma outra coisa que vai trazer mais retorno para ele. Então, eu acho que esse olhar para dentro... e um outro ponto, assim, que foi até um dos conteúdos do seu Instagram que me chamou muita atenção, é a questão da autodisciplina, né? Porque eu acho que, assim, para que isso aconteça, a gente precisa, né? E aí eu tô falando a gente porque a gente, como o Rafael contou, a gente passou por isso. Eu acho que a gente que se enxerga como empreendedor e o advogado cada vez mais está nessa posição, a gente precisa se colocar, né? Colocar essas tarefas de gestor na agenda, né? Então, para a gente só funcionou quando a gente começou a falar, olha, vamos bloquear, igual a gente marcava reunião, a gente marcava reunião nós dois, sexta-feira. Sexta-feira no dia. Sexta-feira, em determinado horário, era o dia da gente olhar isso. E aí você percebe a coisa caminhar,
vai ficando mais motivador, né? E se me Fazer esse permite processo. um adendo, é muito legal quando você empodera, né? Quando você delega, e não só delega, quando você de fato passa o bastão para a pessoa e fala, cara, agora você cuida disso, eu tenho certeza que você vai cuidar isso super bem, e você vai fazer outra coisa. E é muito legal, porque acho que a própria pessoa gosta também de ter aquilo na mão. Foi muito legal, foi muito bonito a gente aprender isso, ver isso. E eu acho que quando isso vem de quem criou, né? Assim, quando vem de quem está desde o início, né? Não necessariamente do criador, fundador do escritório, mas principalmente quando essa pessoa está envolvida, você garante uma transmissão de cultura embarcada nesse processo que eu acho que vai um pouco nessa linha, né? O advogado faz a petição, mas não põe no sistema. De repente, uma forma de criar esse processo que fala, olha, mas aqui o nosso jeito de fazer é esse, né? E aí ele olha para o lado, escola, né, vê o outro advogado fazendo, o outro fazendo, e assim, ele percebe que isso é realmente uma cultura daquele lugar. E né? o cliente não sente na ponta, né? Exatamente. Porque aquilo foi transmitido, foi passado. E você consegue depois escalar isso, né? Acho que, assim, para mim, o grande ganho dessa coisa de mapear processo, olhar para a gestão, né, dessa forma ampla como você trouxe, aí eu estou falando para mim como empreendedora, realmente, assim, foi realmente o quanto a gente consegue escalar todas as coisas. Então, hoje a gente consegue ter muito mais previsibilidade de uma série de coisas, né? De previsibilidade de ganho, de gasto, de se a gente vai precisar de mais gente, quando, ou se é mais sistema. Ou... A gente fica. Tem menos surpresas, né? Menos incêndio para apagar quando a gente consegue implementar esses processos. Perfeito, resumiu perfeitamente. É isso mesmo. A gente tem que entrar na onda, tem que bloquear a agenda. Tem que bloquear a agenda, sim, para fazer determinado item da gestão, nem que seja uma reunião entre vocês. Eu tenho reunião de sócio, eu bloqueio, tenho reunião de coordenador, eu bloqueio, tenho reunião de supervisor, e não mudo. Não, é reunião do coordenador, eu vou fazer reunião com ele. Não, mas surgiu um incêndio, não, mas agora é o horário dele. Então, assim, você entrar nessa onda, você delegar, como ele falou, delegar, mas sempre aquela história, meu pai é gaúcho, ele sempre fala, né? Solta a rédea, mas não muito. Deixa aí só até 1 metro, segura, porque você está na gestão, então a responsabilidade é 100% sua. Exato. Né? Então você é responsável pela atitude do outro, você trabalha com a mão do outro, né? Então é importante você ter esse monitoramento, você ter esses indicadores para não deixar nada sair do trilho, porque a responsabilidade é 100% sua, né? Então eu acho que é exatamente isso, a gente está na mesma linha de raciocínio aí. Que bom. E aí a gente tenta aplicar isso também, assim, para o que a gente propõe sempre de processos de marketing, né? Para a gente fazer um amarrado final aqui. A gente achou oportuno falar sobre gestão, porque a gente sabe, percebe, né, vê na prática que os escritórios que têm essa preocupação, quando fazem um trabalho de marketing, tem resultados melhores. E aí não é só no marketing, tem resultados melhores em todas as áreas, mas o marketing é a área que nos cabe, né? E a gente tenta ter esse cuidado com processos, com métricas, com indicadores, também no que a gente entrega, né? Na forma como a gente propõe que os escritórios conduzam o marketing. Exatamente. Conversa, se você nos permitir. Quando a pandemia acabar, a gente faz uma ao vivo, se Deus quiser. Estamos devendo uma visita ao Luciano e Michele. Estamos doidos para conhecer. Aí, Manaus, então... Vou adorar. A gente faz questão de conhecê-la também, fazer esse bate-papo ao vivo. Estão super convidados para vir a Manaus, estamos de portas Obrigado. abertas, vai ser um prazer recebê-los aqui. Fiquei muito contente mesmo com o convite, muito obrigada pelo prestígio, né, por ter me convidado.
E eu estou sempre à disposição. A gente realmente tem muita coisa para conversar, não consegue nem seguir roteiro, né? Porque vai. Eu falo muito pouco. Vamos contar esse bastidor aqui, ó. A gente fez 2 roteiros e não seguiu nenhum. Não, a gente seguiu um começo de um, mas depois... A gente seguiu, na verdade, a nossa linha foi puxando um fio, foi puxando outro, né? Mas é assim mesmo, o bate-papo é assim. Sinal que a conversa foi boa. Muito obrigada, queria agradecer a todos que estão aqui. E estou sempre à disposição também. Vamos continuar trocando conteúdo aí, trocando figurinhas, experiências, porque vocês são muito experientes. Eu não tenho nenhuma assessoria de marketing, então eu sofro muito. Agora o canal está super aberto. Vamos trocar muita figurinha. Muito legal. Muito obrigada, Karen. Obrigada a todo mundo. Essa live vai ficar gravada aqui. Lá no nosso IGTV, tá? Para quem quiser replicar para os amigos, enfim, né? Eu assisti de novo para anotar as dicas. Obrigado pelos comentários. Obrigado pelos comentários, exatamente. Gente, muito obrigada, boa noite. Até a próxima. Sexta-feira, 18 horas, eu e Rafael aqui vamos falar sobre marketing.